Hare Krishna, bom dia a todos, bem-vindos à nossa leitura dominical do Chaitanya Charitamrita. Hoje vamos ler os versos 40 e 41 do capítulo 9, a Árvore do Serviço Devocional, do Adi Lila. Vamos cantar um pouco então, antes de iniciarmos a leitura, e depois faremos alguns comentários. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Gurudev 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavrinda. Então,
Leitura do verso 40 do capítulo 9 do Adilila Chaitanya Charitamrita, a árvore do serviço devocional. Jagat Vyapya Mora Habi Punya Kyati Sukhi Hayak Loka Mora Gahibeka Kirti. Tradução palavra por palavra. Jagat Vyapya, propagando em todo mundo. Mora, minha. Rabi, haverá. Punya, piedosas. Kyati, reputação. Sukhi, felizes. Raya, ficando, louca. Todas as pessoas. Mora, minha. Garibeka, glorificam. Kirti, reputação. Significado. Tradução. Se os frutos forem distribuídos em todo o mundo, minha reputação como homem piedoso será reconhecida em toda parte, e assim todas as pessoas glorificarão o meu nome com muito prazer. Esse é Chaitanya Mahaprabhu falando. Né? Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui. Esta predição do Sr. Chaitanya Mahaprabhu está agora realmente concretizando-se. O movimento da consciência de Krishna está sendo propagado em todo o mundo através do cantar do santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna. E pessoas que levavam vidas confusas e caóticas agora sentem felicidade transcendental. Elas encontram paz no Sankirtan e por isso reconhecem o benefício supremo deste movimento. Esta é a bênção do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. De fato, cumpre-se agora a sua predição e aqueles que são sóbrios e conscienciosos estão apreciando o valor deste grande movimento. Srila Prabhupada Ki Jai. Na sequência, então, o verso 41. Bharata Bhumite Haila Manusya Jamayara Jama Sartaka Karikara Para Upakara. Bharata, da Índia. Bhumite, na terra. Haila, tenha se tornado. Manusya, ser humano. Jama, nascimento. Yara, qualquer pessoa. Jama, semelhante nascimento. Sartaka, satisfação. Kari, fazendo assim. Kara, fazem. Para outros. Upakara, benefício. Então a tradução: todo aquele que tenha nascido como ser humano na terra da Índia, Bharata Vasha, deve tornar sua vida bem-sucedida e trabalhar para o benefício de todas as outras pessoas. Significado, então, de sua divina graça Srila Prabhupada. Neste verso muito importante, expressa-se a magnanimidade do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu tenha nascido na Bengala e, portanto, os bengalis tenham uma obrigação especial para com ele, ele se dirige não somente aos bengalis, mas também a todos os habitantes da Índia, e na terra da Índia que se pode desenvolver verdadeira civilização humana. A vida humana destina-se especialmente a compreender Deus, como se afirma no Vedanta Sutra, a Tato Brahma Gnasa. Qualquer pessoa que nasça na terra da Índia, Bharata Vasha, tem o privilégio especial de poder aproveitar-se da instrução e orientação da civilização védica. Recebe naturalmente os princípios básicos da vida espiritual, pois 99,9% do povo indiano, mesmo simples agricultores de aldeia e outros que não são nem educados nem sofisticados, creem na transmigração da alma, creem em vidas passadas e futuras, creem em Deus e naturalmente desejam adorar a suprema personalidade de Deus.
ou seu representante. Estas ideias são a herança natural de uma pessoa nascida na Índia. A Índia tem muitos locais sagrados de peregrinação, tais como Gaya, Benares, Mathura, Prayag, Vrindavana, Haridwar, Ramesvaram e Jagannath Puri. E, ainda hoje, centenas e milhares de pessoas os visitam. Embora os líderes atuais da Índia estejam influenciando o povo a não crer em Deus, a não crer numa próxima vida e não acreditar em distinções entre vida piedosa e vida ímpia, eles ensinam a beber vinho, comer carne e tornarem-se supostamente civilizados. Apesar disto, o povo teme as 4 atividades de vida pecaminosa, a saber, sexo ilícito, consumo de carne, intoxicação e jogos. E sempre que há um festival religioso, eles acorrem aos milhares. Temos experiência prática disso. Sempre que o movimento da consciência de Krishna promove um festival de Sankirtan em grandes cidades como Calcutá, Bombaim, hoje é Mumbai, né? Madras, Ahmedabad ou Hyderabad, milhares de pessoas vêm para ouvir. Às vezes falamos inglês, mas, embora a maioria das pessoas não entenda inglês, mesmo assim vêm ouvir-nos. Mesmo quando pretensas encarnações de Deus falam ao povo, ainda assim ele se reúne aos milhares, pois todos que nascem na terra da Índia têm uma inclinação natural à espiritualidade e aprendem os princípios básicos da vida espiritual. Necessitam apenas ser um pouco mais esclarecidos acerca dos princípios védicos. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse que Jama Sartakakari Karapara Upakara. Caso se eduque um indiano nos princípios védicos, ele é capaz de realizar a mais benéfica obra social para o mundo inteiro. Atualmente, por falta da consciência de Krishna ou consciência de Deus, o mundo inteiro está na escuridão, tendo sido encoberto pelos 4 princípios da vida pecaminosa: consumo de carne, sexo ilícito, jogos de azar e intoxicação. Portanto, é necessária uma propaganda vigorosa para educar o povo a abster-se de atividades pecaminosas. Isso trará paz e prosperidade. O número de patifes, ladrões e libertinos diminuirá naturalmente e toda a sociedade humana será consciente de Deus. O efeito prático de propagarmos o movimento da consciência de Krishna em todo o mundo é que agora os mais degradados libertinos estão se tornando os santos mais elevados. Este é o serviço humilde de apenas um indiano para o mundo. E assim, se todos os indianos tivessem adotado este caminho, como aconselhou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a Índia teria dado um presente extraordinário ao mundo. E assim, a Índia teria sido glorificada. No entanto, agora a Índia é conhecida como um país miserável e sempre que alguém dos Estados Unidos ou de outro país opulento vai à Índia, vê muitas pessoas deitadas pelas calçadas, para quem nem mesmo há provisões para 2 refeições diárias. Além disso, há instituições arrecadando dinheiro de todas as partes do mundo em nome de atividades beneficentes para o povo empobrecido. Porém, gastam-no para o seu próprio gozo dos sentidos. Olha isso, hein? Agora, por ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, inauguramos o movimento da consciência de Krishna e o povo está se beneficiando deste movimento. Portanto, é dever dos líderes da Índia considerarem a importância desse movimento e prepararem muitos indianos a sair da Índia para pregar este culto. As pessoas aceitá-lo-ão, haverá cooperação
entre indianos e outros povos do mundo, e então se cumprirá a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu será então glorificado em todo o mundo, e o povo naturalmente será feliz, pacífico e próspero, não apenas nessa vida, como também na próxima, pois, como se afirma na Bhagavad Gita, quem quer que compreenda Krishna, a suprema personalidade de Deus, obterá a salvação muito facilmente, ou seja, libertar-se-á da repetição de nascimentos e mortes, e voltará ao lar, voltará ao Supremo. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu pede a todo indiano que se torne um pregador de seu culto para salvar o mundo desta desastrosa confusão. Este não é apenas o dever dos indianos, mas também o dever de todos. Estamos muito contentes de ver rapazes e moças americanos e europeus cooperando seriamente com este movimento. Deve-se ter como certo que a melhor atividade beneficente para toda a sociedade humana é despertar a consciência de Deus ou consciência de Krishna, o homem. Portanto, todos devem ajudar este grande movimento. Confirma-se isso no Srimad Bhagavatam, 10º canto, 22º capítulo, verso 35, que é citado a seguir no Chaitanya Charitamrita. E esse verso, né, que é o seguinte, 42, ele fala, né, exatamente isso, que é dever de todo o ser vivo realizar atividades beneficentes em favor de outros, dedicando sua vida, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras. Omagyana Timiranda Syagananjana Sarakaya Shakshoritanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vridananda Goswami Itinamine Namaste Guru Hasaya Paravananda Venase Prabhupada Pramodaya Dusasiddhanta Nasine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavari Paskachade Sacharine. Então, hoje, um dia após o festival de Tirobhava, né, o desaparecimento de Srila Prabhupada, comemoramos também o transcendental aparecimento de Vridananda Das Goswami, meu mestre espiritual, ao qual ofereço minhas humildes reverências e meu eterno agradecimento. Né? É impagável a dívida do discípulo ao mestre espiritual, isso está declarado no Srimad Bhagavatam. Então, todos nós, e isso estava sendo discutido ontem, né, no festival em que tivemos ilustres discípulos de Srila Prabhupada, como Lokashaks Prabhu, Paravyama Prabhu, Ragabhumi Devidasi. Então, Srila Prabhupada, ele vive nos seus livros, né? Ele vive eternamente nos seus livros. Foi discutido que o aspecto de serviço pessoal ao mestre espiritual ele é muito importante, né? O Vapo, mas Vani é mais importante. Vani, ou seja, se associar eternamente com o mestre espiritual através dos seus ensinamentos. Então, Srila Prabhupada, como nosso Jagadguru, fundador Acharya da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ele está vivendo eternamente em seus livros, né? Como o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. Né? Então, esses dois versos falam da necessidade da propagação desse conhecimento eterno. Chaitanya Mahaprabhu fala, né, que, no verso 40, né, que esses frutos eles devem ser distribuídos em todo mundo para que a reputação, do próprio Senhor, né, como um homem piedoso, seja reconhecido em toda parte.
E em seguida, Srila Prabhupada fala, né, no seu comentário do verso 41, sobre o quão especiais são aqueles que nascem na Índia, né? Principalmente, imagina, esses comentários foram feitos há cerca de 50 anos atrás, né? Aproximadamente. Então, de lá para cá muita coisa mudou, né? Não sei se exatamente os 99%, 99,9% que está escrito aqui no significado, né, do povo indiano ainda tem essa consciência básica, né? Esse conhecimento básico, Sambandha Gyana, né? Da relação com Deus, a temporariedade do corpo, né? A eternidade da alma, o samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, né? Como Prabhupada declara aqui no seu significado, né? Porém, ainda assim, né? Ainda hoje a gente percebe, né? Que o nível de conhecimento espiritual dos habitantes da Índia, de Bharatavarsha, né? Ainda está muito acima da média do resto do mundo, né? Muito acima. Conceitos básicos, né, como reencarnação, como a relação direta com Deus, né, e como você pode desenvolver essa relação com Deus através do correto uso do livre-arbítrio, né? Isso fala, e Prabhupada explica aqui, né, do temor dos indianos pelas o que ele chama das 4 atividades de vida pecaminosa. Então, a gente sempre conversa e fala sobre esses 4 pilares, né, que significa evitar essas quatro atividades de vida pecaminosa. Quando a gente evita, a gente está condicionando a nosso livre-arbítrio a agir na sua plenitude, quando a nossa inteligência vai fazer as escolhas corretas, né? Então, Prabhupada fala aqui, né, que educar o povo, no significado do verso 41, né? Ele está falando aqui. Educar o povo a abster-se de atividades pecaminosas trará paz e prosperidade. E ele fala mais uma coisa que a gente está percebendo no mundo atual, né? Que essa paz e prosperidade através de se evitar essas atividades, né, vai fazer com que o número de patifes, ladrões e libertinos diminuam. Só que o que a gente está observando no mundo real, no mundo de hoje, é o contrário, né? É o aumento. É o aumento de patifes, ladrões e libertinos, né? Coisas que eram inadmissíveis e escandalosas há 50 anos atrás, na vida corriqueira de uma nação, hoje já são tidas como normais. Corrupção do governo, balas perdidas, né, em cidades grandes, matando inocentes, a proliferação de empresas de jogo de azar. Hoje, então, por exemplo, a gente percebe claramente essas bets, né, ditas bets, de casas de aposta, se proliferando, né, em diversas atividades. Futebol, por exemplo, que é uma paixão do brasileiro, né, que bota em xeque até a lisura dessas competições. Então, a gente tem visto para onde a gente olha, a gente vê os problemas se agravando, violência, guerras, corrupção,
Então, isso é um sintoma de Kali, né? De Kali Yuga. Porém, no meio desta degeneração gradativa da sociedade humana, nós temos o movimento de Chaitanya Mahaprabhu persistindo e se propagando, né? no contrafluxo dessa sociedade de consciência demoníaca, né? E o movimento de Chaitanya Mahaprabhu, ele é um oásis nesta era de Kali, né? E ainda vai durar por mais cerca de 9.500 anos. É a predição, né, de que esse movimento de Harinama Sankirtan dure cerca de 10.000 anos, desde o advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Então, o que são esses 10.000 anos comparado com a própria duração desse mundo material? Imagina. Um dia no planeta material do Sr. Brahmaloka, equivalem a 1.000 ciclos de eras aqui no planeta Terra. Ou seja, se a gente fizer as contas, né, cada era são 4.200.000 anos, então nós estamos falando aí de 4.200.000.000 de anos. Então esses 9.500 anos não são nada. Aonde eu quero chegar com isso? Existe uma urgência de se salvar o planeta, de se salvar a consciência desse planeta, que recebeu essa raríssima oportunidade através de um processo fácil, de um processo singelo, da gente interromper esse ciclo de nascimentos e morte. Então a gente precisa adotar a consciência de Krishna em nossas vidas e, ao mesmo tempo, salvar as outras pessoas, né? Porque esse é o pedido de Chaitanya Mahaprabhu e é o pedido de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele também, como um Patita Pavana, aquele que salva as almas mais caídas, ele quer que nós sejamos também propagadores desse conhecimento e para o benefício de todos, né? Como ele fala aqui no último parágrafo do significado, não é apenas o dever dos indianos, mas o dever de todos, e ele ressalta ali a alegria que ele tem, né, de ver que seus discípulos americanos e europeus estão adotando o processo da consciência de Krishna e divulgando este conhecimento ao redor do mundo, né? E Krishna fala, né, no 18º capítulo da Bhagavad Gita, nos versos 68 e 69, né, que aquele que divulga esse conhecimento transcendental, ele é muito querido por ele, né? Muito querido por ele. E aí vem aquele mantra que Srila Prabhupada usa, que as pessoas costumam repetir, mas não se atentam ao real conteúdo, o que Prabhupada quis dizer, né? Quando ele fala aquela frase que todos nós repetimos, né? Que os livros são a base, pregação é a essência, a pureza é a força e utilidade é o princípio. Então,
O que Prabhupada quis dizer exatamente com isso? Né? Ele resume todo o processo de Bhakti Yoga, como ter sucesso no seu processo de avanço em consciência de Krishna. Né? Então, livros são a base. O que ele quis dizer com isso? Ele, como eu falei agora no início da nossa palestra, né? Prabhupada fala que ele está presente nos livros, né? Inclusive foi dito ontem, né? Na cerimônia de comemoração do desaparecimento de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada mesmo declarou, né? Que ele não era ele que estava indo para a América, era Srimad Bhagavatam que estava indo para a América e ele estava apenas acompanhando o Srimad Bhagavatam. Os livros, e também foi dito, né, que uma vez Srila Prabhupada perguntou para os seus discípulos o que é a coisa mais importante na consciência de Krishna, né? E aí os devotos falaram, né? Prabhupada, é a distribuição dos livros. Ele falou, não. O mais importante é a leitura e compreensão dos meus livros. O estudo dos meus livros. Então, os livros são a base. E a pregação é a essência. Por que a pregação é a essência? Porque seria uma atitude muito hedonista da parte do devoto, que ele adquira esse conhecimento, ele tem esse tesouro para ele, né? E não distribua esse tesouro para a população em geral, né? Então, a pregação, né? E a pregação, ela se dá através na era moderna, Harinama Sankirtan, a distribuição dos santos nomes na rua, né? A distribuição de praçada e principalmente a distribuição desse conhecimento. Então, um exemplo, né, é essa dinâmica que nós temos aqui, diariamente, coordenada pelo Paravyama Prabhu, ao qual eu parabenizo e ofereço minhas respeitosas reverências, de estar levando o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita, literaturas transcendentais, que tivemos a misericórdia de tê-las comentadas por Srila Prabhupada, levar essa literatura para todas as casas, né? Então imagina, você pode estar aí no interior do Brasil, basta ter um sinal de Wi-Fi, você está praticando Krishna Katha, ouvindo as glórias, né, de Harinama Sankirtan, as glórias do Srimad Bhagavatam, as glórias do Chaitanya Charitamrita. Então, a pregação é a essência, né? É o que tem de mais essencial, porque é o que está dito aqui, né? Já lendo aqui, fazendo um avanço no verso 42, né? Vou ler de novo. É o dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor de outros, dedicando sua vida, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras. Né? Então está aqui. Temos que levar esse conhecimento, né? O conhecimento é o presente mais elevado, o conhecimento dessa filosofia, dessa ciência espiritual, é aquilo que mais valioso que nós podemos dar, muito mais do que caridade na forma de doações de alimentos, na forma de doação de itens de necessidade básica. Porque isso tem seu valor, claro que tem seu valor. Claro, ninguém está dizendo que não se deva fazer, porém, muito mais valioso é levar esse tesouro do conhecimento. E aí, seguindo, né? Então, os livros são a base, pregação é a essência, pureza é a força. Então,
essa grande atividade de Sankirtan, de canto e dos santos nomes, e levar esse conhecimento às pessoas, ela requer pureza. Requer pureza. Então, porque é da pureza, como Prabhupada conquistou tudo que conquistou, tendo vindo à América com apenas poucos livros e poucas rúpias. Como que isso foi possível? A força de Prabhupada vem da pureza dele, né? Porque, como se fala, né, no verso 10 do capítulo 10, né? Para aqueles que estão resolutos nesse caminho, eu dou a inteligência pelo qual eles podem vir a mim. Então, essa inteligência espiritual vinda de Paramatma, ela se manifesta àqueles que estão puros, né? Então, o que é pureza, né? Primeiro, para nós, Sadhana Bhakti significa seguir os princípios regulativos e cantar atentamente, sem distração, o Mahamantra Hare Krishna. E para aqueles que são iniciados, o mínimo de 16 voltas. E, acima disso, e principalmente, trabalhar para o prazer de Krishna. Então, a gente vê, né, muitas iniciativas ditas como pregação, qualificadas ou classificadas como pregação. A gente, às vezes, questiona, né? Mas o que interessa de fato eu estou fazendo isso para a satisfação de Krishna. E aí vem a última estratégia, né? Utilidade ao princípio. Utilidade ao princípio significa que nós temos que fazer todo o esforço para adaptarmos a maneira como a gente apresenta esse conhecimento dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, eu me lembro, na década de 90, no Ratha Yatra aqui do Rio de Janeiro, nós trouxemos a bateria da Mangueira. Eu me lembro que isso foi muito criticado na época. Não, porque, imagina, samba é maia, isso não está com nada. Nós estamos poluindo a tradição Vaishnava. Isso foi falado por muitos devotos. Porém, eu posso testemunhar, dar o meu testemunho, porque estive lá. Foi um dos Ratha Yatras de maior sucesso, porque o Mahamantra ao ritmo de samba atraiu a atenção de muitas pessoas que foram ter o darshan com o Sr. Jagannatha, que aceitaram a praçada dada na forma de bolinha doce e se purificaram. Então esse é um exemplo assim clássico da utilidade ao princípio. A gente tem que atrair as pessoas para a consciência de Krishna. Não interessa que música, que roupa, que comida, desde, claro, que oferecida com amor e devoção ao Senhor Supremo. Nós temos que usar o princípio da utilidade, a inteligência, né, a serviço, e a estratégia a serviço da consciência de Krishna. Então, livros são a base, pregação é a essência, pureza é a força, utilidade é o princípio. A combinação dessas quatro estratégias, né, é a fórmula do sucesso. Prabhupada, ele é o Jagadguru, ele nos deu tudo, né? Então cabe a gente aplicar corretamente esses princípios, né? Primeiro, nos fortalecendo através do nosso Sadhana Bhakti. Segundo, como Krishna fala no capítulo 3, Karma Yoga, né? Entregar tudo para Deus, todo o resultado para Deus, sem benefício próprio, sem querer nenhum tipo de benefício pessoal daquilo que estamos fazendo em nome de Deus. Então, essa é a fórmula do sucesso. E aí, mesmo com tantas instruções, mesmo com tantas orientações, né, e tudo tão claro, imagina, a gente estava escutando ontem os devotos
que participaram do início da ISCOM aqui no Brasil, né? Aliás, ontem nós comemoramos também 50 anos da ISCOM no Brasil, ou seja, 50 anos em que se redigiu o primeiro estatuto da ISCOM no Brasil, que foi em 28 de fevereiro de 73. E nós escutamos, né, quem estava lá, as dificuldades que se tinha. Imagina, festival de domingo era um harmônio, as pessoas sentadas em volta, cantando, e sem livro, sem nada, nenhum livro. E no final apenas uma maçã dividida, como o Paravioma Prabhu falou, em alguns pedaços, para distribuir às pessoas que estavam presentes. Então era algo muito simples. Imagina nós, que somos da terceira geração, né? Ou quarta geração, já existe a quarta geração, né? Que são os bisnetos de Srila Prabhupada. Nós que somos iniciados pelos discípulos de Prabhupada somos os netos, mas já temos os bisnetos, né? Então, nós da terceira e da quarta geração, nós já recebemos tudo pronto. Os livros traduzidos, os templos instalados, as comunidades funcionando com programas de retiro espiritual, aulas. Você liga o YouTube e você pode escolher qual o Vaishnava que você vai escutar, se iluminar. Imagina tudo isso com o reforço da tecnologia, né? Como eu acabei de citar. Então, caramba, nós temos tudo. Porém, os três modos da natureza material ainda estão agindo e nos distraindo. Nos distraindo, né, aos encantos desse mundo, né? Que será que são tão encantadores assim? Será? Outro dia eu estava lendo, né, o Mahabharata, né, uma analogia muito legal de Vidura pregando para Dhritarashtra. A guerra já estava no final, os Pandavas já estavam na iminência da vitória, e Dhritarashtra se lamentava pegado ao seu palácio, né? Isso é descrito no 3º capítulo do 1º canto do Srimad Bhagavatam, se eu não me engano. Então, Vidura, ele tenta pregar, né, para Dhritarashtra, para ele, cara, já foi. Larga o osso, né? Como a gente fala aqui os cariocas, né? Larga o osso, cara, desapega. Então, Dhritarashtra estava ali, na mental, meu palácio, meu reino. Né? E Vidura, o irmão mais novo de Dhritarashtra, ele começa a pregar, né? Para Dhritarashtra, e ele usa uma analogia bem legal. Eu acho que eu já falei aqui em uma outra aula, vou repetir, né? Ele tenta fazer uma comparação da nossa situação e conta a história de um cavaleiro que estava imponente no seu cavalo, cavalgando por um belo campo, né? De árvores belíssimas, paisagens estonteantes. E eis que, de repente, me aparece um tigre, né? Corre na direção desse cavaleiro e ele começa a fugir do tigre, né? Até que, de repente, ele se depara com um imenso buraco na sua frente. E aí o cavalo cai no buraco, mas ele, assim, com muita astúcia, ele enxerga um cipó numa árvore que estava ao lado desse buraco, né? Ele se agarra a esse cipó, o cavalo cai, né? Ele está agarrado a esse cipó e o tigre do lado de fora, ao lado do buraco, ele olha para o buraco, que seria uma espécie de salvação para ele, está cheio de serpentes venenosas. E aí ele está agarrado a esse cipó, só que no momento que ele se agarra a esse cipó, o galho começa a balançar e existia uma colmeia, né? Uma colmeia de abelhas, e as abelhas ficam agitadas e começam a atacar
essa pessoa. Mas ao mesmo tempo que as abelhas atacam esse cavaleiro, o mel começa a escorrer e pingar ali na direção dele, né? E ele percebe também que no galho dessa árvore existem dois ratos, um rato branco e um rato negro, que estão roendo o galho, né? O galho está sendo paulatinamente corroído, né? E na iminência de se desvencilhar da árvore. Então, ele usa, Vidura usa essa analogia, né, para tentar mostrar a Dhritarashtra como é a situação da alma condicionada nesse mundo. Né? Então, ele começa a falar as analogias muito, muito legais. Né? O cavalo representa a nossa identificação com esse corpo, né? Nosso orgulho de acharmos que estamos bem seguros neste mundo material. Né? Isso é a influência de Maya, Mahamaya, que é uma devota de Deus, que tem o papel dela, né? De testar a gente. Será que vocês estão realmente interessados em ser servos eternos de Deus, mesmo nesse plano, né? É dito que as almas liberadas, os Uttamadhikaris, eles estão nesse mundo, mas e não fazem a menor questão de sair deles, porque eles não buscam liberação, né? Eles buscam servir eternamente ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer tempo, lugar e circunstância, né? Mas voltando aqui à analogia, então, o cavalo representa o orgulho, né? A pessoa, evidentemente, é a alma corporificada. E aí, as abelhas atacando essa pessoa são os três kleshas, né? A Adhyatmika klesha, a Dibáltica klesha e a Didaivika klesha. São os três tipos de misérias causadas pelo nosso próprio corpo, a Adhyatmika klesha, as misérias causadas por outras entidades vivas, né? A Dibáltica klesha, e causada por fenômenos naturais, né? Chuva, sol, calor, frio, vento, tempestade. A Didaivika klesha, porque são os semideuses, né? Que administram todas essas espécies de calamidade, como consequência de nossas atividades pecaminosas coletivas, né? Então, as abelhas estão ali perturbando a entidade viva pendurada no cipó, né? Os ratos representam o tempo, né? O rato branco e o rato negro, o dia e a noite, cada dia que passa, cada noite que passa, estamos nos aproximando da única coisa certa no nosso mundo, que é a morte, né? E, apesar de todas essas situações extremamente desfavoráveis e indesejáveis, vocês reparem que não tem plano B para essa entidade viva, porque o tigre está em terra e as serpentes estão no poço. Ou seja, a morte é certa. A hora que a vida dele acabar, ele vai ter que trocar de corpo. Mas ainda assim, essa pessoa fica distraída, tentando sorver as gotas de mel que caem da colmeia, né? Então imagina, essa analogia é a nossa situação, né? Nós estamos aqui sofrendo nesse mundo, enfrentando as dualidades na forma de nascimento, velhice, doença e morte. E ainda assim nós estamos aqui maravilhados com as gotinhas de mel que existem nesse mundo na forma de prazeres fugazes, né? Então, que nos distraem, que nos trazem esquecimento da nossa posição eterna como servos de Deus. Então, para concluir a nossa palestra de hoje, o que Prabhupada está pedindo aqui, o que Chaitanya Mahaprabhu está pedindo aqui, que nós sejamos propagadores desse conhecimento transcendental. Para isso, para praticar esse esporte, nós precisamos nos condicionar espiritualmente. Então, temos que adquirir a pureza, temos que ter força, temos que adquirir a pureza. Então, temos que seguir os princípios regulativos que nos colocam na plenitude da liberdade do uso do nosso livre-arbítrio. Temos que cantar nossa japa com muita atenção, muita devoção.
implorando a Srimati Radharani por misericórdia, né? Então nós estamos agora no mês de Kartika. Então os devotos, eles é um mês muito especial, é o mês de Srimati Radharani, no qual ela outorga todos os dias tipos de bênção para os devotos. É dito que ninguém chega a Krishna senão através de Srimati Radharani. Então, a gente faz essa cerimônia em que nós oferecemos mechas no gui, né, para Krishna na forma de Damodara. Damodara, aquele que se deixou amarrar por uma corda, né, no abdômen, né, daí o nome Damodara. Então, essa expressão de amor de mãe Yashoda nesse passatempo em que a Krishna se deixa capturar pelo amor de sua mãe, né? É dito que Krishna é conquistado pelo amor de seu devoto. Ele se rende, ele se torna até servo do seu devoto puro, né? Porque ele se deixa conquistar. Então, esse amor puro de mãe Yashoda, que é Ladini Shakti, né? Que é a personificação de Srimati Radharani. Srimati Radharani, ela está no Mahamantra, Hare. Quando nós invocamos a palavra Hare, ó energia, ó potência de prazer. Então, Radharani personifica essa potência de prazer, né? E esse amor que mãe Yashoda tem por Damodara é o suprassumo desse Ladini Shakti, né? Imagina o amor que mãe Yashoda tem pelo bebê Krishna. Então, esse mês é um mês muito favorável para que nós possamos fazer votos, né? Existem diversas atividades que são extremamente benéficas para a nossa vida espiritual, como o que estamos fazendo agora da leitura do Chaitanya Charitamrita, da leitura da Bhagavad Gita, do Chaitanya, do Srimad Bhagavatam, perdão. Inclusive, como eu até citei no dia do erguimento, da comemoração do erguimento da colina de Govardhana, um dos nossos grandes acharyas, predecessores, Sanatana Goswami, irmão de Rupa Goswami, servo íntimo de Chaitanya Mahaprabhu e um dos Goswamis de Vrindavana, né? Ele escreveu um livro, Haribhakti Vilasa, onde ele, num desses versos, ele diz que a leitura das orações de Gajendra, que estão no 3º capítulo do 8º canto do Srimad Bhagavatam, é uma atividade extremamente auspiciosa e concede a erradicação de todos os pecados da entidade viva. Então, também é muito auspicioso. E estou falando agora de novo que durante o mês de Kartika, os devotos recitem as orações de Gajendra para o Senhor Vishnu. Então, esse mês é um mês muito especial, em que aquele que pratica Bhakti Yoga pode reforçar os seus votos para ter esta força, adquirir pureza e aí ter a força de levar adiante esse movimento de Chaitanya Mahaprabhu, conforme a gente leu aqui, né, os versos 40 e 41, conforme orientado pelo próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu e corroborado por Srila Prabhupada nos seus significados. Então, como ele mesmo declara, né, a pregação é a essência do movimento da consciência de Krishna. Então, eu vou encerrar a minha palestra por aqui. Vamos ver se temos alguma pergunta. Temos aqui a Sundarangi, Hare Krishna Sundarangi, obrigado. Bom dia a você também. O Luiz Goulart, Rocha Goulart. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Não estou vendo nenhuma pergunta além desses dois comentários da Sundarangi e do Luiz Rocha Goulart. Gente, muito obrigado, então, pela essa oportunidade que me foi dada de estar compartilhando com vocês esse conhecimento transcendental. Obrigado ao meu mestre espiritual, Vidananda Das Goswami, por ter me aceito como discípulo, e hoje eu ofereço-lhe minhas respeitosas reverências no dia do seu aparecimento transcendental.
E muito obrigado, Srila Prabhupada, por ter feito todo esse esforço para trazer esse conhecimento transcendental, para salvar as almas caídas do mundo ocidental, né? Das garras da energia ilusória. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo domingo. Para aqueles que estão assistindo, que moram no Rio de Janeiro, estaremos partindo agora para Ipanema, onde vamos realizar o nosso transcendental Harinama Sankirtan mensal nas praias de Leblon e de Ipanema. Todos que estão convidados, o encontro vai se dar daqui a pouco, às 9h45, ali na praia, próximo ao canal, né? O canal Jardim de Alá. Todos estão convidados a darem um pulo lá e compartilhar dessa transcendental experiência espiritual de cantar os santos nomes de Deus para o benefício de todos. Muito obrigado, boa semana e bom domingo. Haribol. Srila Prabhupada Ki Jai.